Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre primeira lei da termodinâmica, continuação da aula 63, estamos na aula 64. Resolveremos alguns exercícios. Estamos na aula 64, primeira lei da termodinâmica, página 113. Exercício número 4. Um mol de gás ideal sofre uma transformação ABC. Lembrando que qualquer transformação uma transformação é qualquer modificação que eu tiver em alguma das variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado de um gás? Pressão, volume e temperatura. Indicada no diagrama pressão versus volume da figura a seguir. Determine a temperatura do gás no estado A, informado R, que é nossa constante, 0,082 atm litro mol Kelvin, que é a mesma coisa que 8,3 joule mols por vezes Kelvin. No ponto A, então, o gráfico nos informa valor de pressão e valor de volume. Como a pressão aqui foi informada em atm e o volume foi informado em litro, então temos a certeza que utilizaremos a nossa constante 0,082. Utilizando agora a equação geral dos gases ideais, PV igual a nRT, vamos substituir os valores pressão igual a 3, volume igual a 8, número de mols, 1 mol, R 0,082, temperatura é o que precisamos determinar. Temperatura vai sair em Kelvin, tudo bem, aqui nós fizemos análise dimensional, no entanto, usei atm, usei litros e utilizei mol, a temperatura tem que ser dada em Kelvin. 0,082 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 0,082 dá uma temperatura no ponto A de 2.900 Kelvin. 2,9, não, 290. 2,9 vezes 10 a segunda dá 290 Kelvin. Item B. O trabalho realizado pelo gás no trecho AB, que tipo de transformação é essa? Então, a transformação que ocorre quando o gás sai da posição A e vai para o ponto B, percebemos que a pressão é sempre a mesma. Em A, pressão é 3 atm. Em B, a pressão continua 3 atm. Então, temos uma transformação isobárica. Na transformação isobárica, como que calculamos o trabalho? O trabalho é a área abaixo da curva, então nós só multiplicamos esse lado, que é 3. No entanto, unidade de medida de trabalho é joule. Para sair em joule, as medidas de pressão tem que ser em Pascal, que é Newton metro quadrado por Newton por metro quadrado, para transformar de atm para Newton por metro quadrado, multiplicaremos por 10 a quinta. Vezes o nosso volume tem que ser em metro cúbico, 10 menos 8, 2, essa distância vale 2, eu estou multiplicando esse lado, que é 2, vezes esse lado que é 3. Esse lado é 3 vezes 10 a quinta, para transformar para Pascal, e esse lado vai ficar 2 vezes 10 a menos 3, para transformar de litro para metro cúbico. Então, ficou 3 vezes 10 a quinta, vezes 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 3, 6. 10 a quinta vezes 10 a menos 3. Vai dar 10 a segunda. 6 vezes 10 a segunda, 600 joule. Então, o nosso trabalho na transformação do ponto A para o ponto B, nós temos um trabalho positivo de 600 joules. Meu volume aumentou, meu trabalho é positivo, vale 600 joules. Item C. O trabalho realizado pelo gás no trecho BC. Que tipo de transformação é essa? Então, de B para C, então eu tenho que o meu volume permanece constante. Se o volume permanece constante, eu tenho a transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica. Característica da transformação isovolumétrica: o volume não varia. Se o volume não varia, não tem trabalho, nosso trabalho é nulo. O trabalho
executado na transformação BC é igual a 0 joules. D. Se a troca de calor no trecho BC, e em caso afirmativo, se o calor é recebido ou cedido pelo gás. Então, nesse gráfico, nós temos aqui uma curva pontilhada, chamada de isotérmia. Então, significa que todos os pontos que pertencem a essa isotérmia têm a mesma temperatura. Eu posso imaginar também que sobre o ponto B passa outra isotérmia. Característica das isotermas: quanto mais elas estão afastadas da origem do eixo, sua temperatura é maior. Então, eu sei que a temperatura do B, por aqui passa uma isoterma, e ela está mais afastada do que essa isoterma em relação aos nossos eixos. Então, eu sei que no ponto B, eu tenho uma temperatura maior que o ponto A, e no ponto A a temperatura é igual ao ponto C. Então, da transformação BC, primeiro, o meu trabalho é nulo. O meu trabalho é nulo, então a primeira lei da termodinâmica fica: calor é igual a variação de energia. Só que a energia interna depende da temperatura. De B para C, teve variação de temperatura. Se teve variação de temperatura, teve variação de energia interna. E, no entanto, eu saio. No ponto B, eu tenho uma temperatura grande, vou para o ponto C, numa temperatura pequena. Então, a minha variação de energia interna, que é energia interna, é negativa. Então, o meu calor também é negativo. O meu calor é cedido, o gás perde energia, porque a minha variação da energia interna, também eu posso pensar que a variação corresponde à variação de temperatura. Variação de temperatura, Tc menos Tb, Tc menor que Tb, vai dar uma variação negativa, então a variação da energia interna também vai ser negativa. Como o calor é igual à variação da energia interna, se o ΔU é negativo, o Q também é negativo. Então o gás cedeu o calor. A temperatura atingida pelo gás no estado C. Só que no estado C, o C faz parte da mesma isoterma que passa pelo A. Então, a temperatura no A é igual à temperatura no C, que vale 290 Kelvin. Item F. A relação entre a variação da energia interna do gás no trecho AB e no trecho BC. Lembrando que falou de variação de energia interna, eu tenho que reparar na variação de temperatura. Percebo que de A para B eu tenho uma certa variação de temperatura, e uma variação de temperatura positiva. Sai de uma temperatura pequena para uma temperatura qualquer grande. No trecho BC eu tenho a mesma variação de temperatura, pois eu saio de uma temperatura qualquer grande, vou para a temperatura C, que é igual à temperatura em A. Então, qual é a relação da energia interna do gás? Qual a relação entre a variação interna do gás no trecho AB e BC? Então, aqui eu posso deduzir que a variação de energia interna do A para o B ela é positiva, e a variação de energia interna do B para o C ela é negativa. Então, a variação de energia do AB é igual a menos a variação de energia BC, porque essa variação aqui é negativa e tem o mesmo valor que essa daqui. No entanto, eu posso assumir da seguinte maneira: a variação da energia interna está relacionada com a variação de temperatura, e a variação de temperatura no processo de A para B é a temperatura em B menos a temperatura em A. Variação da energia interna de B para C é a variação de temperatura de B para C, que é a temperatura em C menos a temperatura em B. No entanto, sabemos que Tc é igual a temperatura em A. Então, vou substituir no lugar de A, Tc. Então, lá em cima ficou Tb mais Tc. Só que eu vou querer deixar a parte de cima idêntica à parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? Colocar o menos em evidência. Então, ficou dentro do parênteses. O Tc que era o segundo membro, eu vou colocar logo para frente. Então, ficou Tc menos Tb. Quando eu multiplicar aqui, eu fazer a distributiva, menos com mais, menos, volto no que eu tinha aqui, menos Ta. Menos vezes menos, mais, volto no que eu tinha aqui, Tb.
só que eu tenho um cara em cima igual o cara que está aqui embaixo. Então, aqui vai resultar um menos 1. Variação da energia interna de BC. Variação da energia interna UAB é igual a menos 1 vezes a variação de energia interna BC. Então, cai que variação de energia interna B é igual a menos variação de energia interna na transformação BC. Exercício 5. Um gás realiza um ciclo termodinâmico representado pelo diagrama seguinte. O trabalho envolvido em um ciclo completo, esse trabalho é motor ou resistente. Então, eu tenho um ciclo e sempre que nesse ciclo o processo se executa no sentido anti-horário, eu sei que o meu trabalho ele é negativo. E se ele é negativo, ele é resistente. Então, eu já sei que esse trabalho é resistente e o meu trabalho aqui ele é negativo. Mas como que eu vou quantificá-lo? Então, essa área representa o meu trabalho. Eu vou dividir num retângulo na parte de cima, num retângulo na parte de baixo. Então, ficamos que o trabalho é igual a 4 menos 2, que é esse tamanho, vezes 10 à quinta, vezes 4 menos 2, que é esse tamanho, já está em metro cúbico, não preciso fazer nenhuma transformação, mais a área dessa região, que é 1 vezes 10 à quinta, vezes 1. Então, temos que o trabalho do ciclo é menos, aqui ficou 4 menos 2, 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 10 à quinta, 4 menos 3, 1, 1 vezes 1, 1, então ficou 4 vezes 10 à quinta, mais 1 vezes 10 à quinta, que dá nosso 5 vezes 10 à quinta, com menos daria. O calor trocado pelo gás em um ciclo completo. Esse calor é recebido ou cedido. Então, primeiramente, que nós temos? No ciclo completo, a nossa variação da energia interna é nula, porque a temperatura final é igual à temperatura inicial. Aqui temos que o calor é igual ao trabalho. Só que o nosso trabalho é negativo, logo o nosso calor é negativo também. Quando o calor é negativo, sabemos que o calor é cedido pelo gás. Pessoal, encerramos a aula 64. Encerramos esse assunto, primeira lei da termodinâmica. Na sequência, teremos alguns exercícios de revisão conceitual. Até a próxima, um grande abraço.